Finalmente entendi por que algumas pessoas traem. Não estou justificando nem dizendo que é certo, mas agora consigo entender isso de certa forma. Um amigo meu se divorciou recentemente, há cerca de 6 meses. Ele finalmente me contou o que aconteceu. Ele disse que eu traí minha esposa, e a garota contou para ela. Eu não fazia ideia de que ele estava fazendo isso. Ele escondeu muito bem. Quando perguntei o porquê, ele me disse que não foi algo que aconteceu de repente, mas sim algo que se desenvolveu ao longo de meses de conversa. Ele estava muito deprimido há meses e se sentia um fracasso na vida. Provavelmente há histórias parecidas no subreddit Dead Bedrooms também. Basicamente, ele foi casado por cerca de 15 anos, tinha 3 filhos, casa, carros, ambos trabalhavam. Uma situação bastante comum. No entanto, o casamento dele seguiu o mesmo caminho que muitos casamentos seguem, o sexo diminuiu e as brigas aumentaram com o tempo. Então, ele disse que um dia foi até o posto de gasolina para abastecer e comprar uma bebida, e a atendente puxou conversa com ele. Algo simples, como, e ei, como você está? Tudo bem. Você parece meio para baixo. Bem, essa pergunta foi o que deu início a tudo. Ele disse que eles conversavam toda vez que ele ia abastecer. Com o tempo, eles começaram a conversar cada vez mais. Ele desabafava sobre seus problemas, e ela dizia o quanto ele era incrível, atraente e que merecia algo melhor. Ele está na casa dos 40 anos, então ser paquerado não é algo que acontecia com frequência como no passado. Eventualmente, ele foi até o apartamento dela, e o resto você já pode imaginar. E o que isso tem a ver comigo? Bom, eu também estou em um casamento que parece sem amor. O sexo é raro. A afeição é inexistente. A intimidade sumiu. No entanto, eu nunca traí e nunca entendi como alguém poderia fazer isso até ontem. Ontem, pela primeira vez em cerca de 15 anos, fui paquerado e pediram meu número. Foi a sensação mais estranha. Eu estava no caixa de uma loja e a atendente disse, uau, você tem olhos lindos. Então ela chamou a amiga dela e disse, olha os olhos dele, não são incríveis? Agradeci às duas e saí da loja. A amiga dela me seguiu para fora e gritou, ei, espera um segundo. Ela veio até mim e disse, e gostaria de te encontrar algum dia, posso pegar seu número? Eu não estava usando aliança porque ela não cabe mais no meu dedo desde que engordei um pouco. Eu disse a ela que era casado e que apreciava o gesto. Foi só isso. Entrei na minha caminhonete e fui para casa. No caminho de volta, percebi pelo que meu amigo passou. Quando você está triste, deprimido com a vida e realmente no fundo do poço, e alguém diz algo assim para você, isso pode mudar sua percepção. Não vou mentir, foi uma sensação incrível ser abordado dessa forma. No entanto, eu simplesmente não sou o tipo de pessoa que teria um caso. Não sou programado para isso. Para ser totalmente honesto, não sei se o problema para mim é a traição em si, ou o medo de ser pego. De qualquer forma, como disse no começo, não aprovo nem incentivo ninguém a trair. Mas agora eu entendo, 100%, como algumas pessoas acabam caindo nessa situação. Acho que minha namorada me traiu ontem à noite. Sou novo nisso e preciso de opiniões. Minha namorada e eu trabalhamos no mesmo lugar e temos os mesmos amigos. Ontem, saí mais cedo do trabalho, mas ela ficou até o fechamento. Nós dois somos bartenders. Perguntei quando haveria depois do trabalho, e ela disse que queria uma noite para ela, o que achei normal. No entanto, mais tarde, decidiu sair para um bar com um amigo meu e não queria que eu fosse. Eu tenho a localização dela ativada. Por volta de 1h30, ela disse que tinha chegado em casa, e de fato chegou. Me mandou uma boa noite e foi isso. Mas algo ficou martelando na minha cabeça, então conferi a localização dela por volta das 2h e percebi que ela não estava no apartamento, e sim em outro ponto dentro do prédio. A localização é bem precisa. Comecei a entrar em pânico, achando que ela tinha mentido sobre ter ido dormir. Liguei e mandei várias mensagens, mas ela não atendeu nenhuma vez. Hoje de manhã, quando falei com ela, disse que esteve no quarto a noite toda, mas eu sei que a localização não mente. Acho que ela nem sabe o quão preciso isso é. Liguei para o meu amigo, que estava com ela, e ele também não atendeu. Mais tarde, vi pela localização que ela voltou para o apartamento. Quando mostrei as capturas de tela para ela, ficou muito na defensiva e indignada por eu estar fazendo essa acusação. O estranho é que, se eu ligar tarde da noite, ela sempre atende na hora, esteja bêbada ou não. Não sei o que pensar.
Vou vê-la pessoalmente mais tarde, mas estou confuso sobre o que fazer. Fazer sexo a três prejudicou o nosso casamento. O que fazer? Eu sei que isso é tão incrivelmente estúpido e óbvio, mas essa é a minha vida, e aqui estou eu. Meu marido e eu estamos juntos há 5 anos. Temos uma filha de 2 anos e somos felizes juntos em cerca de 90% do tempo. Ele sempre quis fazer um trisal comigo e outro homem. Eu recusei muitas vezes, embora tenhamos chegado perto disso no início do nosso relacionamento, mas nunca foi algo que me interessou. Sempre achei uma contradição estranha, porque, em qualquer outra situação, ele é do tipo ciumento e protetor. Há alguns anos, nos tornamos pais, e nossas vidas mudaram muito, menos diversão, mais tempo em casa. Decidimos fazer uma viagem sem nossa filha para focarmos em nós mesmos. Durante a viagem, passamos um tempo com um amigo dele que morava na região, alguém que eu só tinha conhecido uma vez antes. Eles costumavam trabalhar juntos. Uma noite, estávamos bebendo no nosso quarto, e do nada, meu marido trouxe o assunto do trisal novamente. Chamei ele para conversar em particular, e ele me deu todas as garantias de que seria algo incrível, como o amigo dele era a pessoa perfeita para isso. Eventualmente, eu concordei. Não vou entrar em detalhes, mas foi uma experiência horrível. Acordar sóbrio e processar totalmente o que tinha acontecido foi ainda pior. Desde então, perdi completamente o desejo sexual. Eu nem quero que ele me toque. Eu odeio isso. Tivemos relações sexuais pouquíssimas vezes e mal nos beijamos. Isso levou a brigas explosivas. Ele está sempre com raiva de mim, mas eu não consigo fingir. Há uma diferença clara na nossa intimidade antes e depois daquela noite. Eu não quero me sentir assim, mas não consigo evitar. Se eu tento me forçar a ser íntima, ele percebe que não estou envolvida, o que leva a mais uma briga. Eu não posso vencer. Ele tem medo de que eu vá pedir o divórcio, o que não é minha intenção, mas cada briga piora ainda mais nosso casamento. Neste ponto, ambos guardamos ressentimentos sérios um contra o outro. Eu me sinto perdida. Não sei o que fazer. Sinto que, se ele simplesmente me desse tempo, eu provavelmente conseguiria superar isso, mas ele não dá. Sempre achei que o ciúme seria o problema em uma situação como essa, nunca esperei que fosse isso. Fora isso, temos um casamento muito tradicional. Até nossos amigos dizem, que diabos está acontecendo com vocês? Mas não estamos conversando com ninguém sobre isso. Eu sei que esse problema é meu, mas não sei como consertá-lo ou como salvar meu casamento. Qualquer conselho ajudaria muito. Eu sei que fui estúpida. Meu primo e eu encontramos 6.000 euros de dinheiro do tráfico e não contamos a ninguém. Um ano atrás, na festa de aniversário da minha mãe, meu primo veio nos visitar, tínhamos 16 anos na época, e saímos para dar uma volta e conversar, ou seja, fumar cigarros como os rebeldes que achávamos que éramos. Nosso caminho habitual passava por um lago, um lugar tranquilo, quase sem ninguém por perto, apenas uma antiga fábrica de chapéus abandonada. Por algum motivo, naquele dia, decidimos entrar, nos esconder enquanto fumávamos e explorar o prédio ao mesmo tempo. Resumindo, encontramos uma mesa velha com gavetas. Quando abrimos uma delas, havia um maço de euros dentro, junto com um pedaço de papel com uma data, cerca de 1 mês no futuro. Ficamos empolgados e apavorados ao mesmo tempo, sem saber o que fazer. Mas, sendo os adolescentes idiotas que éramos, pegamos o dinheiro e dividimos entre nós. Para contexto, o salário médio no nosso país na época era cerca de 300 euros, e nós tínhamos acabado de encontrar 3.000 cada um. Juramos nunca contar para ninguém e escondemos o dinheiro. Levei quase 5 anos para gastar tudo sem ser pego. Anos depois, em um batizado da família, finalmente contamos para todo mundo o que tinha acontecido. Eles ficaram chocados e furiosos, principalmente porque desperdiçamos essa pequena fortuna com coisas inúteis, mas, no fim, todos rimos da história. Nem precisa dizer que nunca mais chegamos perto daquela fábrica. Olhando para trás, foi algo imprudente e perigoso, mas, na época, parecia a maior aventura das nossas vidas.